Né, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né, de geografia, eu só vou passar aqui um recado para vocês. Olha, mande só os seus exercícios das aulas passadas. Quem não mandou ainda, viu? Porque tem estudantes que mandam no mesmo dia. Outros poucos mandam no meio da semana. E por que eu peço para você mandar depois de 10 horas? Para você não perder o foco da aula, tá preocupado no envio, o celular carregando, para enviar o material e acaba atrapalhando a sua aula, tá certo? Aí você deixa para mandar todas as atividades das aulas passadas, sempre depois de 10 horas, tá ok? Olha, observe bem o estágio, né, da formação do petróleo. Você sabe que, como a gente já debateu, que toda matéria orgânica, né, depositada, né, no interior da Terra devido a catástrofes, aos acidentes, né, geológicos ocorridos durante os milhões e milhões de anos na formação do planeta, desde a Pangeia, né, da expansão continental, muitos sedimentos orgânicos eles foram depositados, né, em camadas de rochas. E esses sedimentos, tanto matéria vegetal quanto animal, eles foram compactados ao passar dos milhões de anos em determinada região da crosta terrestre. E esse material, com a temperatura da Terra, eles passaram a se formar lento e gradativamente. Por isso que esse tipo de energia não é renovável, porque a natureza durou milhões e milhões de anos para fazê-lo. Para você ter uma noção dessa importância desse material, porque todo o movimento do planeta está relacionado aos combustíveis, né? Principalmente o petróleo. Se você estiver andando de carro, você está dependente disso. Se você se alimentou hoje, o fogão lá a gás também está dependente disso. O material que você usa e assim por diante. Coisas que nós já debatemos anteriormente. Então, aqui no estágio de formação, você tem a primeira etapa, o depósito feito, a segunda etapa, né? Como você analisa esse processo de acumulação de sedimentos, e esses sedimentos, com milhões de anos depois da formação dos continentes, eles foram já moldados, né, com as estruturas existentes da temperatura da Terra. Eu falei para vocês sobre a teoria de Gaia, né? A deusa Gaia, que a Terra é um grande ser vivo, ela tem a sua temperatura. Se você colocar a mão no seu pescoço, você vai ver que você está quente, você tem uma determinada temperatura e você controla ela. Por exemplo, ao colocar uma pedra de gelo na boca, ela vai ficar na temperatura ambiente do seu organismo, 36 graus e meio. 36 graus e meio. Do mesmo jeito a Terra, se você identificar, né, que em determinadas regiões tem um tipo de temperatura específico, é só analisar uma questão que é muito utilizada pelo homem do campo, do agricultor, dessas áreas nossas, né, que nós somos, né, de interior, de cidades pequenas, que a maior parte da constituição das pessoas que moram nesses nossos lugarejos são agricultores. Olha um exemplo com relação a isso aqui. Eles, para abafar banana, para madurar, cavavam um buraco no chão. E a temperatura da terra, em determinadas partes do dia, esquentava. E a banana ou a jaca ali, por se dizer, enterradas, amadurecia mais rápido. Muitas bananas são amadurecidas através de uma pedra chamada pedra de carbureto. Ela é uma pedra quente. É colocada e abafada para ela amadurecer. Tem pessoas que utilizam maracujá, mas a própria terra, 1 metro de profundidade, aumenta 1 grau Celsius. Então, imagina quantos metros de profundidade, quantos graus não terá, né? Porque quanto mais fundo for o buraco, mais próximo está do núcleo. Então, mais quente é. Do mesmo jeito são as plataformas oceânicas. E o petróleo, através desse processo de temperatura da Terra, que a Terra é um grande ser vivo, segundo a teoria de Gaia, que controla a sua temperatura, ela passa a
transformar toda aquela matéria vegetal e animal. Muitos animais foram soterrados, né, com terremotos, ou muitos deles mortos, assim como várias florestas foram submersas devido a esses cataclismos. E quando esse processo lento e gradativo da Terra, ela formulou, ou seja, a grande quantidade de petróleo existente. Olha só que interessante, as maiores reservas de petróleo do mundo. Você tem uma lista aqui com essas maiores reservas. Olha só a questão da geopolítica. O que é geografia da política? Muitos países aqui eles são dependentes do petróleo. Olha só uma informação. Estados Unidos, muito dependente do petróleo. A União Europeia, vários países também dependentes do petróleo. Olha só, Índia, maior, né, e a China, maior população do mundo e segundo a Índia, dependente de petróleo. Veja só a Austrália, África do Sul. O Brasil não, porque o Brasil é autossuficiente até então, viu? O Brasil não precisa exportar grande quantidade de petróleo, porque a nossa demanda, apesar de sermos o quê? O sexto maior consumidor. Tá vendo aqui, ó? Maiores consumidores mundiais de petróleo do mundo, né? Isso diário. As maiores economias do mundo. O Brasil tem entre as 10 economias. Veja só como é interessante. Você é dependente também. Imagina se não tiver petróleo, não tiver energia elétrica e assim por diante. A gente vai sofrer um colapso, né? Porque toda a nossa vida ela é moldada através desses recursos energéticos. Aqui tem uma lista dos países que são dependentes de petróleo, tem uma lista dos países que necessitam muito de petróleo, né, como os Estados Unidos, como a China, por exemplo. Tem os países que não exportam, tem os países que são autossuficientes. Por exemplo, toda a reserva de petróleo do Brasil dá para a gente usar, né, porque o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, principalmente nas áreas oceânicas. Aí quando você analisa a dependência estrangeira desse material, o Brasil ele fica em sexto lugar, né, como o maior consumidor. O maior consumidor de energia da Terra são os Estados Unidos, porque a economia é vibrante. Imagina só, eu estou utilizando energia elétrica aqui, de hidrelétrica. Mas eu tomei café agora pela parte da manhã, mas eu utilizei derivados dessas reservas minerais, que é o gás mineral. Agora, veja só que curioso, né? Composição da matriz energética de 2013. Está desatualizado isso aqui, né? A matriz energética do mundo, se você analisar aqui nesse gráfico, observe bem, 34% é petróleo, 24% é gás natural, carbono, 30%, né? Energia nuclear, que é uma energia perigosa, né? 6%. Olha só que interessante, energia renovável, só 1%. Imaginar que vento e sol tem todo dia. E nós, terráqueos, não exploramos esse tipo de energia limpa e segura. E aí a gente fica dependente de combustível fóssil. Por exemplo, o carvão mineral e o petróleo é combustível fóssil e poluente. A mecânica e a dinâmica disso aqui é que os maiores produtores do mundo têm como riqueza petróleo e não tem tanto interesse em desenvolver outro tipo de energia. Porque países como o Brasil, com uma costa gigante, olha a costa aqui do Brasil, quilômetros e quilômetros de oceano que banha a nossa costa. E venta constantemente. E o sol do Nordeste para os painéis solares. Não é interessante isso? Então, o Brasil poderia ser mais eficiente com relação à matriz energética, principalmente a renovável, que é a energia limpa. Essa problemática é para ser debatida em escolas, para ser debatida por governos, e analisar a dependência desses países e o prejuízo que é a poluição por combustíveis fósseis, né? Vocês viram aquele vídeo com a estratégia de tirar petróleo, né, abaixo do pré-sal. O Brasil é um dos maiores, né, produtores desse tipo de petróleo no planeta. O Brasil tem várias plataformas e navios-plataformas que fazem esse processo de extração em águas profundas, né? Então, nós somos, né,
autossuficiente. Isso começou no governo de Getúlio Vargas, e a tecnologia desenvolvida por uma empresa estatal, que é a Petrobras, provoca, né, uma disputa entre outras empresas do mundo, como Texaco e aí por diante. Porque esses países que consomem energia, eles disputam também essas áreas, ou compra desses países. Quando você vem analisar a questão da Venezuela, que passa muito na televisão, a miséria na Venezuela, os refugiados e assim por diante, lembre-se, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Venezuela. Poderia exportar isso. A Bolívia, né, um dos maiores produtores de gás do mundo. Observe só que o carvão mineral, né, o carvão de pedra ou a hulha, ele tem um processo de formação lento e gradativa, né? Observe que o depósito de vegetal no interior da terra, ao passar pela temperatura, né, normal que a terra tem, dependendo da profundidade, como eu falei lá do exemplo do agricultor, que ele utiliza isso para abafar a banana, para abafar algum tipo de fruta, ele enterra em um saco e a temperatura faz o processo de amadurecimento. Há milhões e milhões de anos, a floresta depositada, com esse processo de temperatura também, dependendo da profundidade, ela passa para ser tufa, né? Da tufa vai para o lignito, né? Com o calor existente lá no interior da terra, esse material ele vai se transformando até o extracito, a formação dessa camada de carvão mineral que foi depositada há milhões de anos. Olha aqui a estrutura como é que é feita e retirada nas grandes minas do carvão mineral. Nessas áreas aqui existiam florestas, né? Há milhões de anos, que foram soterradas e com calor, a temperatura da terra passou por esse processo de formação. E o Brasil é um país, né, que tem reservas, principalmente lá no sul, na região de Santa Catarina, Paraná e do Rio Grande do Sul. Tem grandes reservas de carvões minerais, né? Observe que o gás natural, ele também é um processo parecidíssimo com esses depósitos de matéria orgânica, como é a formação do petróleo, né? Esse gás natural, ele é um bolsão existente em determinadas camadas do subsolo, onde sai o gás do cisto, que é uma pedra toda furadinha, né, que acumula gases ali, ou se não uma caverna subterrânea com milhões e milhões de metros cúbicos de gases, né, acumulado ali. E ela passa a ser extraída, né, parecidíssimo com o processo do petróleo. Aqui eu tenho uma jazida de carvão, de gás mineral, né, de gás natural, desculpem. Essa quantidade de gás ela passa a ser, né, extraída de acordo com a necessidade do planeta. E você vendo nesse gráfico, você vai analisar que ele pode estar em profundidades maiores ou em profundidades menores, tanto próximo de superfícies, né, como lá em áreas próximas do pré-sal ou abaixo do pré-sal. Os maiores produtores desse material é a Rússia, do gás natural, né? A Rússia tem a maior concentração em bilhões, né, de metros cúbicos. Os Estados Unidos também, principalmente na região do Alasca, que fora comprada da Rússia há anos atrás, né? Quando você vir identificar que há uma dependência com relação a esses gases, aí você já tem a noção que o gás natural está na sua casa, está no seu cotidiano, né? Olha só, o gás de cisto, a pedra de cisto, ela existe, né, em várias partes do mundo, e ela ali acumula, né, o gás natural e passa a ser extraído por indústrias, né, de extração de recursos minerais, dentre essas a Petrobras, né, que é uma indústria de extração desses recursos minerais que extrai o petróleo. A Texaco é um exemplo, né, também dessa, a Shell, para você ter uma noção, são marcas que trabalham com esse tipo de material, de indústria. Interessante, a energia nuclear. A energia nuclear é muito importante, porque a temperatura de uma partícula,
né, rompida de urânio, ela chega a temperaturas elevadíssimas. Por exemplo, urânio é o elemento utilizado para a energia nuclear. Vamos analisar um fator, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, já ouviram falar nelas, né? A temperatura onde ela foi estourada chegou a 6.000 graus Celsius. Ela era feita de urânio, essas bombas atômicas. E esse material urânio também é um material energético, ele é utilizado em reatores nucleares. Esses reatores, eles passam, né, a resfriar o urânio em suas centrífugas e eles liberam energia. O único problema desse tipo de energia, que é muito poderosa, é a radiação. A radiação provocada pelo urânio, ela provoca cânceres, né, na matéria orgânica, principalmente animal. Nós somos seres humanos, somos animais, né? Assim, no termo, somos incluídos nesse reino. E toda radiação de urânio, ela provoca deformação na célula. E essa deformação leva a várias doenças, dentre elas o câncer. Isso se houver um acidente. Não sei se vocês já ouviram falar no acidente nuclear de Chernobyl, agora há pouco no terremoto que ocorreu no Japão, né, que foi acompanhado com grandes tsunamis, o acidente da usina nuclear de Fukushima. Então a energia nuclear ela é interessante, mas ela é altamente perigosa se houver um acidente ou não controle dela. Porque a radiação provoca câncer, né, de diversas maneiras, né, desde o pâncreas, né, a cânceres, né, relacionado à leucemia no sangue e assim por diante. Então, as matrizes energéticas do mundo, elas vão desde a energia limpa, que é a renovável, né, a energia eólica e a solar, até energias perigosas como a energia nuclear, né? Isso tem uma certa segurança, mas nem todos os países, né, eles tem esse processo de segurança para produzir esse tipo de energia. No Brasil a gente tem Angra 1 e Angra 2, são usinas nucleares, né? Eu vou passar até um videozinho para vocês analisarem como é que funciona esse processo de energia. Na nossa próxima aula a gente vai ter fontes de energias renováveis, né? A gente vai ter uma análise com relação a isso e vou passar uns vídeos para vocês verem como é importante esse tipo de energia.